Obrigada. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Anderson, tu pode me habilitar? Pronto. Vocês estão conseguindo ver a minha imagem? Então, assim, Tá. A gente vai iniciar a nossa aula hoje lembrando um pouco do que está acontecendo durante essa semana. A Páscoa está vindo aí, né? Que é domingo, mas significa que a gente tem a oportunidade durante essa semana ir se preparando para esse evento. A igreja tem focado bastante em relação a isso, que a gente possa fazer com que a Páscoa, essa data que a gente comemora, ela possa de fato ser bem significativa na nossa vida, como construir tradições, fazer realmente um evento familiar ou com os amigos, nesse sentido, mas principalmente recordar de forma espiritual do significado de tudo isso. Estudar mesmo, né, em relação às escrituras, que na própria semana ali antes do sacrifício de Jesus Cristo, de fato, ter acontecido, da expiação, como foi durante aquela semana, desde que ele entrou em Jerusalém, em cima de um burrinho. Então, o contexto todo, né, para que chegasse de fato ao domingo da ressurreição, acontece muita coisa e que a gente pode aprender com isso. Cada dia é um evento que aconteceu na vida do Salvador. Então, eu queria aqui estender esse convite em relação a isso, para que essa semana vocês possam refletir, orar, estudar e ter como uma semana de preparação mesmo para a Páscoa, para, quem sabe, aí fortalecer mais ainda o testemunho que vocês têm de Salvador, da ressurreição, da expiação, de tudo que ele fez por cada um de nós. Então, aqui, né, eu tenho até uma pergunta que gostaria de fazer para vocês. Como podemos nos preparar nessa semana para lembrarmos, celebrarmos e adorarmos o Senhor no domingo de Páscoa? De acordo com as ideias que vocês têm hoje, assim. eu acredito que uma forma de nos prepararmos é lendo as Escrituras, né? É, relembrando sobre toda essa trajetória, né, que Cristo fez, desde o domingo de Ramos, né, que está na imagem, até esse momento, né, da Páscoa, da expiação de Jesus Cristo. Ontem mesmo, à noite familiar, a gente relembrou, né, o Vem Segue nessa semana fala muito sobre isso. Então, acho que uma das formas da gente se preparar é estudando o Vem Segue e relembrando, né, todo esse momento de Cristo durante esse período. E você, Iago? Eu tenho assistido alguns vídeos sobre a Semana do Salvador. Acho que a irmã falou bem, claro. A gente precisa conhecer o Salvador por meio do estudo das Escrituras. E é exatamente o que eu estou tentando fazer essa semana. Então, não vejo muita outra coisa além de Escrituras e ir no templo, coisa do tipo, sabe? Uhum. Perfeito. Assim como a gente se prepara para o Natal, tem toda aquela coisa, né, que a gente faz para lembrarmos do nascimento do Salvador Jesus Cristo, é tão bom podermos também nos preparar para um evento como esse, né, que é a Páscoa, que é muitas coisas, muitas simbologias temos durante cada dia que aconteceu e muita coisa que a gente pode continuar aprendendo, né, constantemente. Então, eu vou enviar para vocês lá no grupo 8 maneiras de como se concentrar no Salvador nessa época. Algumas ideias que tem nesse site, tá? Mas eu vou enviar lá porque já é uma forma também de estar ajudando, né, com mais ideias. Agora, iniciando agora a nossa aula, o tema é sobre a primeira visão de Joseph Smith. Sabe o que é engraçado? Enquanto eu estava preparando essa aula, já que eu estava lembrando de ti, eu estava pensando em ti, sabia? Nesse ano de 2025,
a gente teve um acampamento na Estaca Cidade Nova, e a Jaqueline, ela foi uma das pessoas que contribuiu de forma muito significativa no acampamento das moças. E uma das formas que ela, né, contribuiu foi realizando uma atividade lá que era sobre o bosque sagrado. Então, Jaque, eu lembrei que você é uma aluna participante dessa turma, e enquanto eu estava fazendo, eu estava lembrando também dessas experiências, sabe? Daquela experiência especial que você compartilhou com as moças, né, no acampamento, sobre a visão, né, de Joseph Smith. Então, para que a gente possa entender um pouco da importância, o que de fato foi isso, sobre Joseph ter tido uma visão, por que Deus se revelou a ele, por que Deus escolheu ele nesse momento né, para restaurar todas as coisas, o que estava acontecendo. Então, nós aprendemos que Deus ele fala com a gente de tempos em tempos. Teve um decorrer do tempo aí que infelizmente não tinha um profeta na Terra, mas teve outro momento que tinha profeta, e assim vai, né? Quando a gente vê desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, teve algumas pausas em que não teve um profeta vivo. E o motivo disso, a gente vai vendo de acordo com a aula, no decorrer da aula, por que teve alguns momentos que, de fato, o canal entre dos homens a Deus, algumas vezes foi interrompido ali. E qual era o motivo dessa interrupção, né? Então, a gente aprende que temos dois momentos, que é a dispensação do evangelho e a apostasia, de forma cronológica. E é sobre isso que a gente vai conversar, tá? Já que você pode ler o que fala sobre a apostasia? Pode sim. Apostasia, afastamento da verdade, sem o servo autorizado de Deus na terra. Eu coloquei ali uma imagem, né? E uma palavra, uma frase. Você consegue ver também? Você pode ler? Sim, acontece uma seca espiritual. Exatamente. Então, a apostasia é sempre aqueles períodos que a Terra ela não tinha um profeta, uma pessoa que pudesse trazer a verdade, conhecimento da verdade de Deus, revelação direta de Deus. Então, quando aconteceu esses momentos, houveram, né, essa seca espiritual, onde não tinha mais ali conhecimento sobre Deus. Então, as pessoas que viveram na época da apostasia, nessas épocas de apostasia, elas estavam exatamente nessa condição. Elas estavam afastadas da verdade. Então, é muito triste. Realmente aconteceu diversas vezes. E algumas vezes foram eras com muitos anos mesmo. E cada vez mais, quando isso aconteceu, as pessoas se afastavam mais ainda de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos, né, a dispensação. Iago, você consegue ler? Dispensação. Períodos que há um servo autorizado de Deus na terra para enchê-la com as verdades eternas do Evangelho, mais conhecido como abundância espiritual. Isso. O que você pode entender, Iago, sobre a dispensação? Eu diria que tem algo aí para adicionar também, que seria, na época da dispensação, nós temos a autoridade do Evangelho para fazer ordenanças para os filhos do Senhor e para que elas possam receber as ordenanças de salvação e assim ter mais a influência do Senhor na vida delas, sabe? Então, é um momento em que, é um tempo em que a gente pode receber mais a influência do Senhor em nossa vida. Infelizmente, o mundo, ele hoje está em apostasia, mas nós não precisamos estar, porque temos um profeta com as chaves e com o conhecimento da verdade. Exatamente. Então, obrigada, Iago. Cada vez mais que tivemos a época de dispensação, era a época que nós tínhamos servos autorizados de Deus para encher a terra com as verdades, né, do Evangelho. E assim como o Iago também citou em relação às ordenanças, porque os servos autorizados de Deus, eles podem realizar todos os rituais, aquela época do Velho Testamento, por exemplo, que eram os sacrifícios, era todas aquelas coisas, né?
e cada um deles fazia de acordo com a revelação que era dada para aquela época específica. Então, sempre quando tem um profeta na terra, a terra ela está cheia de abundância, ela, ou seja, ela tem a oportunidade de ter riqueza espiritual, tá? E também a terra ela acaba sendo abundante em todas as formas possíveis, até a parte física mesmo, tá? Quando temos um profeta na terra, aquele lugar prospera, tudo prospera. Então, como a gente pode ver em relação à apostasia e à dispensação do evangelho, tem uma diferença enorme, não é mesmo? Quando não tem um servo de Deus autorizado na terra para ensinar, para pregar, para ter autoridade para fazer as ordenanças, e quando tem, a diferença é enorme, é muito grande. Então, no decorrer de tudo isso, tá, de forma cronológica, a dispensação e a apostasia aconteceram diversas vezes, diversos momentos na Terra. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, tá? Cada pessoa que está representada aqui nessa imagem é uma pessoa que ajudou em relação à dispensação. Primeiro, começamos tudo com Adão. Ele foi o primeiro patriarca, o pai de todos nós, mas também ele foi o primeiro profeta, o primeiro servo de Deus autorizado, como o Iago citou, né? O primeiro que tinha autoridade, sacerdócio, que fazia ordenanças. Era o primeiro também que ensinava, pregava, que revelava ali para o povo, para os seus filhos primeiramente, para os seus descendentes, as verdades sobre Deus, sobre os ritos, as coisas que eles precisavam seguir, ser guiados. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas obedeciam ou queriam ouvir o que Adão estava falando. Começaram a discordar, ou enfim, né? Infelizmente, começou a ter o afastamento da verdade, a iniquidade, começou a afastar as pessoas do Senhor, de querer ouvir as palavras que o profeta Adão ensinava. Então, voltou aquele período de apostasia, do afastamento da verdade. Depois voltou o profeta Enoque, um novo aí, que trouxe de novo mais uma novidade de vida, mais revelações novas. E é interessante estar em relação a Enoque, porque ele tinha um povo justo que vivia junto com ele, uma cidade santa, onde as pessoas eram puras de coração, eram unos de fato, mas infelizmente não eram todos, né, que queriam ouvir as palavras de Enoque. Então o que aconteceu? O Senhor ele acabou de alguma forma guardando essa cidade, guardando Enoque também da iniquidade. E as pessoas que ficaram, que se afastaram ali da verdade, começaram a se perder completamente, então voltaram para a apostasia de novo. Depois veio o profeta Noé, foi lá, chamou todo mundo para arrependimento, ninguém queria ouvir Noé. Noé ficou triste, né, com a situação, mas enfim, começou ainda assim fazer a vontade do Senhor, construiu a arca, e continuava avisando, olha pessoal, se vocês não se arrepender, a terra vai ser inundada, vocês vão morrer. Ninguém quis escutar ele. Ninguém escutou Noé. Então, de fato, foi o que aconteceu. E aí foi, né? De um tempo de um profeta que começou uma nova dispensação, para vocês verem que cada período, para que um novo profeta iniciasse, retornasse a falar aos homens através de Deus, as pessoas passaram por um período de seca espiritual, tá? Afastadas do Senhor, de fato. Depois veio Abraão, veio Moisés, que tirou o povo da terra do Egito, mas mesmo assim, por um período de tempo, né, as 12 tribos ali acabaram também se afastando do Senhor. Aí depois veio Jesus Cristo. Ele, através, quem veio primeiro antes de Jesus foi o João Batista, que veio preparando o caminho. Mas Jesus Cristo ele fez também aí parte de uma das dispensações, de uma grande dispensação. Jesus está aí como profeta, mas na verdade ele não é só um profeta, né? Todos nós sabemos que, além dele ser, de fato, o enviado de Deus para proclamar a verdade, ele era o próprio Filho de Deus, o Messias. Então, depois que Jesus Cristo esteve na terra, que seus apóstolos também estavam, aconteceram algumas coisas em relação a isso, né? Foi perseguido, não só ele, mas cada um dos seus apóstolos também foram perseguidos e mortos. Então, acho que você já deve ter pensado bastante em relação a quanto tempo ficou desde que Jesus Cristo e os apóstolos estavam na Terra, quanto tempo ficou a Terra sem um profeta novamente, não é mesmo?
E é sobre esse momento que a gente vai falar agora, tá? A aula toda vai falar sobre Joseph Smith. E como vocês podem ver, ele também faz parte aí de um dos profetas que trouxe uma nova dispensação para a Terra. Que a Terra ficou um período bem vasto sem um profeta, mas ele foi um dos também que ajudou, tá, nessa dispensação do Evangelho. Então, desde o resumo aqui, foi um resumo que eu dei, porque a aula ela acaba sendo curta, não tem como a gente falar de forma muito detalhada sobre apostasia e dispensação, é muita coisa. Mas o que a gente pode resumir aqui, o que vocês entenderam sobre a diferença de uma apostasia e a dispensação do Evangelho? Richelle. Oi? Uma perguntinha para você. O que você aprendeu sobre apostasia e dispensação? Olha, como eu cheguei quase na metade, eu não entendi muito sobre apostasia. Não Mas tem problema. o que eu entendi aqui, né, que teve os profetas desde Adão até Joseph Smith, que muitas pessoas estavam em iniquidade, algumas queriam ouvir e outras não. E foi assim, profetas autorizados por Deus desde Adão, né? Que é uma coisa nova que eu aprendi, porque eu não sabia que Adão foi um profeta, mas faz sentido, né? Então, mas eu não entendi muito bem. Alguém gostaria de explicar um pouco? Jaque? Bom, o que eu sei, o que foi falado aqui, né? Estava até pensando aqui agora sobre isso. Como é bom a gente aprender sobre essas doutrinas dentro da Igreja de Jesus Cristo, né? Que faz muita diferença, né? A gente entender sobre tudo o que aconteceu, como foi esse período, por que que existem profetas hoje. Isso é muito importante. E hoje eu consigo entender mais, né? Sobre, sobre as dispensações, por exemplo, que a gente está aprendendo hoje. Sobre a apostasia, sobre esse afastamento, né, da verdade. Por que que as pessoas sofreram tanto tempo assim sem um profeta, né, sem uma pessoa para guiá-las? E como nós somos privilegiados hoje por ter um profeta e por sermos guiados por ele, né, através de Jesus Cristo. E eu sei exatamente o que a gente aprendeu hoje. Também estou aprendendo, né, na verdade. Não, é isso mesmo. A aula é tão curtinha, gente, que nem. Sabe, eu queria tanto poder detalhar muita coisa, mas o parâmetro geral, a apostasia, é todo aquele momento em que não tinha um profeta na Terra. Tá? É aquele momento em que não tinha uma pessoa autorizada por Deus para guiar as pessoas. Então, esses momentos aconteceram foi porque as próprias pessoas se afastaram de Deus. As próprias pessoas não queriam ouvir esses profetas. O que elas faziam? Elas perseguiam esses profetas. Elas matavam esses profetas. Então, não foi porque Deus não queria mais se comunicar, não foi porque Deus não deixou de amar as pessoas, mas foi porque elas mesmas não queriam. Elas estavam completamente decididas que não queriam seguir o que o profeta estava ensinando. E aonde eles estivessem, eles queriam perseguir e até matar esses profetas. Então, foi por isso que o Senhor ele ficou algumas vezes, alguns períodos, sem mandar um profeta para ensinar as pessoas. E quando ele o Senhor via, né, algumas pessoas começaram a se arrepender, com vontade mesmo de conhecer mais um pouco, aí ele chamava um novo profeta para guiar as pessoas, para continuar ali se revelando a elas. Aí depois elas voltavam para o orgulho, voltavam para a iniquidade e começavam a fazer as outras coisas, né? E acabavam, o Senhor tirava novamente o profeta, novamente a sua autoridade e as suas revelações, e assim foi, por muito tempo, é como se fosse um ciclo, né?
Então, até agora, nesse momento, depois que Jesus morreu e os apóstolos também, a Terra ficou por um longo período nessa apostasia, com esse afastamento da verdade. Muitas outras igrejas foram sendo criadas e foi tendo muita confusão, né? Então, o Senhor, nesse período de muita confusão, o Senhor ele voltou a chamar um novo profeta, ou seja, uma nova dispensação de novo. Toda vez que tem um novo profeta na Terra, é uma nova dispensação. Tá? Então foi exatamente isso que aconteceu agora. A gente vai saber sobre Joseph Smith, que ele foi um profeta da dispensação. E sabe o que é mais legal, gente? Tudo isso é que Joseph ele foi o último profeta, ou seja, após essa dispensação não haverá apostasia, uma grande, enorme apostasia de novo, quando não há um profeta na Terra, né? Essa é a última dispensação. Nós estamos nos últimos dias, de fato. Então, o contexto histórico que a gente vai começar a ler agora é um pouco da situação da vida de Joseph Smith no período que ele foi chamado para ser o profeta que restauraria o evangelho para a última dispensação. A gente está na última, não haverá outra apostasia nem nada do tipo, tá bom? Então, quem pode ler esse versículo aqui? Está em Joseph Smith, História, capítulo 1, versículo 5. A gente vai ver mais o contexto ali histórico, como é que estava a vida de Joseph, tá? Quando ele foi ser chamado para o novo profeta, para ser o novo profeta. Quem poderia ler esse versículo? Eu posso ler. Joseph Smith, História, capítulo 1, 5. No decorrer do segundo ano, após nossa mudança para Manchester, houve no lugar onde morávamos um alvoroço incomum por questões religiosas. Começou com metodistas, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela parte do país. Em verdade, toda região parecia afetada por esse alvoroço, e grandes multidões uniram-se aos diferentes grupos religiosos, o que criou considerável agitação e divisão entre o povo, chamando alguns de eis aqui e outros eis ali. Uns contendiam pela fé metodistas, outros pela presbiteriana e outros pela batista. Então, de acordo com o que você leu, como é que estava a situação ali? Qual era o contexto? Como é que estava a terra? Olha, estava bem bagunçada, né? Tinha uns que acreditavam aquilo, outros interpretavam uma forma diferente para lá, e ficava bem bagunçada. Agora eu imagino como realmente estava o profeta Joseph Smith, né? Isso trouxe a questão dele perguntar por que tantas igrejas, por que umas fés diferentes, porque... Então, desculpa, só um segundo. Voltando. Então, por que tinha tantas igrejas, né? Então, tava bem bagunçado. Então, eu realmente, se eu estivesse no lugar do Joseph Smith, eu não saberia qual igreja, né? Porque realmente, hoje em dia, a gente vê isso nas igrejas atuais. Porque umas interpretam a Bíblia de uma forma e outras de outra forma. Mas, por sorte, nós temos o Evangelho restaurado, que ele vai nos guiar. Obrigada. O que vocês acharam do comentário dela? Vocês também concordam? É isso mesmo? Para vocês também tá... Como é que é para vocês? Como é que estava sendo esse contexto aqui? Alguém gostaria de dizer o que mais achou interessante no comentário? Irmã, eu acho que algo interessante é que, mesmo que não seja da maneira correta que eles faziam, eles, na verdade, tinham todo esse contexto de acharem que eles estavam certos. Isso acontece muito por causa de como foi o contexto histórico dessa situação aí. Por exemplo, por mais de 1.200 anos, todo o conhecimento religioso estava sobre os católicos, estava sobre a Igreja Católica. E aí, quando começou a haver essa abertura, esses caras falaram, não, isso está errado, não é isso. Vocês ensinaram por milhares de anos isso é errado. E aí começaram a procurar esse fogo dentro deles, de procurar o evangelho, e aí
Aí que começa a briga, aí eles vão aí para os Estados Unidos, muita gente ainda era católico, sabe? Então, no caso dele, ninguém tinha, da família deles, não tinha uma religião. Mas é importante entender que as pessoas, elas tinham, assim, um desejo sincero, mas infelizmente elas não estavam corretas. E é difícil falar isso para eles, né? Mas, ó, pô, passei o caminho errado, ó. Passei a rua também no dobrar. Mas sim, eu acho interessante porque provavelmente muita gente teve esse mesmo questionamento que ele teve, mas ele foi felizmente o único que realmente colocou em prática, né? Ele foi lá e fez a pesquisa por ele mesmo. E eu gosto disso porque é o exemplo que a gente deveria fazer, todos nós. Se a gente tem alguma dúvida com relação a algo, a gente precisa perguntar, a gente precisa procurar. Se a gente só for ouvir os outros, talvez a gente não vai seguir o caminho que seja mais correto, sabe? Exatamente. Então, olha só, o Joseph Smith, que seria mais um profeta que iria romper esse período de apostasia, com esse grande afastamento da verdade, como o Iago falou, que foi um período de muitos anos, gente, que não tinha um profeta para guiar o povo. Então, o povo estava nesse contexto aqui. Isso aqui é uma coisa básica, né, do que uma referência básica de alguém falando como é que estava a situação. Mas se a gente for se aprofundar, já ver o quanto que as pessoas estavam de fato afastadas da verdade. Então, continuando aqui, né, ainda no contexto, já que você pode ler o versículo 10 e o 11. Nossa. Contexto espiritual de que se encontrava. Versículo 10. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo que deve ser feito. Quem dentre todos esses grupos está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo? Versículo 11. Em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos religiosos, li um dia na Epístola de Tiago, primeiro capítulo, versículo 5, o seguinte: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, qual era o contexto espiritual de Joseph nesse momento, de acordo com o que tu leu? É, José, aqui nesse momento, ele tinha um desejo verdadeiro de saber, de qual igreja ele poderia se filiar. E ele perguntou ao Senhor de uma forma muito humilde, né? Onde, onde o Senhor estava, né? Se o Senhor concordava com tudo que ele havia visto dentro das doutrinas da igreja, né? Ou se aquelas igrejas estavam erradas. Nesse final de semana de conferência, né, aqui das Taxas das Novas, o irmão falou algo que eu lembrei agora. Ele disse que Joseph, ele não apenas perguntou ao Senhor sobre qual a igreja verdadeira, mas ele realmente gostaria de ser desta igreja, né? Ele tinha um desejo de ser da igreja, tinha um desejo de se apresentar ao Senhor dessa maneira, né? E que a pergunta dele não foi uma pergunta vã. Por isso que o Senhor realmente respondeu ele logo em seguida, né? Porque a pergunta dele foi uma pergunta, foi uma pergunta verdadeira, de todo o coração. Então, a gente consegue ver o contexto espiritual dele. É um desejo sincero, uma busca verdadeira por Deus. Então, ele estava buscando a Deus. Ele queria encontrar o Senhor. Só que ele não sabia onde, por onde fazer isso. E então, foi por isso que o Senhor escolheu ele.
para ser o profeta do início da dispensação, que iria trazer uma nova dispensação para a Terra. Ou seja, queria voltar a ter um novo canal de revelação de Deus para os homens. Assim como a autoridade também ia ser restaurada, muita coisa ia ser restaurada, não só em relação aos ensinamentos originais e verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, mas também a autoridade para fazer as ordenanças na terra, para batizar as pessoas, como todos vocês foram batizados, né, por alguém que tinha esse poder, essa autoridade. Então o Senhor começou a preparar Joseph a ser o profeta que iria trazer de novo não só uma dispensação, mas todas essas coisas que tinham sido perdidas. Então, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo agora, tá? Esse vídeo ele vai retratar essa experiência aqui, depois que Joseph leu essa escritura, ele teve essa experiência. Entre 1832 e 1844, Joseph Smith e alguns de seus melhores amigos registraram pelo menos 9 relatos da experiência da primeira visão de Joseph, contadas em ocasiões diferentes para pessoas diferentes. O relato mais detalhado, escrito em 1838, foi publicado em um livro de escrituras chamado Pérola de Grande Valor. O que você vai ver foi extraído de todos os relatos escritos sobre a primeira visão para fornecer outros pontos de vista e impressões a esse acontecimento extraordinário. Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma. Refleti sobre muitas coisas em meu coração. Sentia vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Mas ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. E considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia li na epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Oh, Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor, Minha boca foi aberta tem misericórdia de mim. e minha língua foi solta. Perdão. Joseph. Joseph. Este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho
e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria. Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo. Havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho ser-me-ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, vi 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. Eu o sabia, e sabia que Deus o sabia. E não podia negá-lo. Este é verdadeiramente um dia a ser lembrado. Um dia no qual o Deus do céu principiou a restaurar a antiga ordem de seu reino para a realização da plenitude do Evangelho, a fim de preparar a terra para o retorno de sua glória. Joseph Smith. Eu presumo que vocês puderam relembrar de algumas coisas, né, que vocês já aprenderam. E eu tenho uma pergunta. Alguém que já possui um testemunho que Joseph Smith foi o profeta da restauração do Evangelho, poderia compartilhar conosco nesse momento? Sobre o seu testemunho? Irmã, Pode falar. o meu testemunho veio por meio do livro de Mórmon. Eu lembro que na época eu fiz essa pergunta se Joseph era um profeta e eu não obtive uma resposta naquele momento. Mas eu lembro que quando eu comecei a ler o livro de Mórmon, eu me ajoelhei na cama que eu tinha e eu fiz uma oração perguntando ao Senhor se o livro de Mórmon era verdadeiro. E eu sentia assim como se fosse algo pequeno, crescendo, como se fosse assim, uma bomba, sabe? E aí, até o ponto que explodiu de alegria em mim. E aquilo foi um testemunho forte. Eu fui fiel em todos os momentos da minha vida por causa daquele testemunho? Provavelmente não. Mas eu percebi durante os anos que quanto mais eu me nutria com as palavras do livro de Mórmon, com as palavras dos profetas que receberam a chave de Joseph Smith e que foram passadas depois, incluindo o nosso profeta hoje, o meu testemunho se fortaleceu. E hoje, eu não tenho dúvida de que Joseph Smith, ele foi o profeta que restaurou o único evangelho verdadeiro de Deus na Terra. Mas o que me dá mais testemunho ainda é saber que essa igreja ela é viva. Assim como o Salvador é vivo, a igreja é viva. E se hoje o presidente Nelson morrer, eu sei que a próxima pessoa que vier vai ser chamada com a mesma autoridade que esse rapaz foi chamado, sabe? Eu sei que ele viu o Salvador, ele viu o Pai Celestial e que ele recebeu essa autoridade. Eu nunca imaginei na minha própria vida pessoal que eu ia ter tanta alegria como eu tive. E eu sei que a alegria que eu tenho na minha vida hoje, ela vem por causa do Evangelho. Não por causa das outras coisas, mas por causa do Evangelho. Então, se algum de vocês não tem um testemunho, que procurem, que façam um esforço diário de conhecer as palavras do Salvador
do livro de Mórmon e de fazerem e viverem em comunhão com as coisas que a gente aprende desses livros. E eu sei que não há mais alegria nesse mundo do que as ordenanças e do conhecimento que a gente tem pelo próprio Pai Celestial por meio deles. Muito obrigada, Iago, pelo seu testemunho. Michele? Eu também tenho um testemunho, né? Eu tenho pouco tempo de membro, mas eu não tenho dúvidas de que esse evangelho é verdadeiro. Porque sabe aquela alegria que tu tem de partilhar o evangelho para as outras pessoas e partilhar sobre os profetas, sobre a restauração? Hoje eu tive uma experiência muito boa. Eu estava saindo com os missionários e com a minha companheira, que eu sou missionária de ala. Aí a gente sempre faz algumas visitas. Então eu tive uma experiência muito boa. Eu não estava muito boa no tópico da restauração. Então eu fui estudar, fiz meu estudo e eu vi aquela alegria daquela moça que a gente ensinou. Ao mostrarmos o plano da restauração para ela, eu vi aqueles olhos brilharem, né? Ela sentir aquela vontade e aquele desejo de ser batizada. Isso me trouxe uma imensa alegria e eu quero muito sentir esses frutos da missão futuramente, porque eu vejo as pessoas se aproximando do Evangelho, eu vejo aquelas pessoas buscando conhecer sobre a restauração, então eu não tenho dúvidas de que ele é verdadeiro. E logo quando eu descobri, quando eu fui ensinada sobre a restauração, eu já tinha visto falar na Bíblia, porque fala lá em Apocalipse 14:6, que fala assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povos. Então essas pessoas elas iriam receber esse evangelho restaurado, porque Deus sabia que esse evangelho ia ser perdido. Então Deus ele sabia que ia ser perdido e que precisaria de profetas, né? Então, ele sempre fala, tipo, lá no Atos 3, versículo 19, que fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam pagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já adiante foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, os quais ele falou, pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará entre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em todo quanto vos disser. Então, ele já vinha na Bíblia que tinha profetas, como você falou, porque foi de Jesus, e eu fico feliz ao saber que Joseph Smith ele foi o último profeta, né, ao restaurar o Evangelho de Jesus Cristo, porque esse Evangelho já não vai ser apagado, porque já é muito forte no mundo que vivemos, ele já é um Evangelho muito forte. E ao pregar para todas essas línguas e povos esse testemunho de que é o Evangelho verdadeiro, a gente se sente feliz, eu fico feliz, né? De poder ter a certeza de que o Evangelho ele foi restaurado pelo profeta Joseph Smith. E eu sei disso, eu não tenho dúvidas. Ao sempre ler as escrituras do livro de Mórmon, eu tenho a plena certeza de que ele foi um profeta chamado por Deus e que ele traduziu o livro de Mórmon, traduziu para o inglês. Então eu amo essa igreja, eu me sinto bem e o meu desejo é que todas as pessoas possam buscar esse testemunho, possam buscar conhecer a igreja restaurada, porque o Joseph Smith, o profeta Joseph Smith, ele foi o profeta da restauração. E eu sou muito grata por ele, aquele já jovem, buscar conhecer sobre o Evangelho. Eu sou muito grata por conhecer logo na minha
na minha mocidade, e eu sou muito grata de ter conhecido. E é esse meu testemunho que eu partilho a vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Richelle. Mas alguém gostaria de prestar o testemunho? Vai lá, irmã. Eu, sim, gostaria também de prestar um testemunho, né? Juntando o meu testemunho ao de vocês. É, e dizer que realmente eu acredito e que logo que eu me batizei na igreja, eu pensava muito sobre isso, sobre como adquirir um testemunho. Eu ouvia muitas pessoas falando, eu tenho testemunho sobre isso, eu tenho testemunho sobre aquilo. E eu ficava pensando, será que eu vou adquirir um testemunho também, né? E logo que a primeira vez que eu fui chamada para discursar na aula, eu comecei a estudar os discursos e eu comecei a ver muitos discursos, né, na internet, no YouTube, e eu comecei a perceber a forma como os profetas, né, discursavam, os apóstolos. E em um desses vídeos eu encontrei o profeta Gordon B. Hinckley. E eu me lembro que eu vi o vídeo, dei play, né? E ele não tinha ainda começado a falar, mas eu fui tomada por um sentimento assim de muito amor, de muita pureza. E eu comecei a chorar. E eu olhei para aquele homem e eu soube que aquele homem ele era profeta de Deus, que ele era um homem de Deus. E eu me lembro que esse sentimento sempre ficou guardado comigo. E quando o, o Elder Gong visitou a nossa cidade, né? Visitou a nossa estaca, eu tive o mesmo sentimento. Quando eu vi aquele homem, eu senti sabe, um sentimento tão puro, tão doce, de que era alguém, sabe, que um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava ali para falar sobre as verdades do Evangelho. Um homem realmente chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu também chorei. Então, eu realmente sei de que os nossos líderes, eles são pessoas realmente separadas para falar conosco. E que eles são pessoas usadas pelo Senhor. E eu fiquei muito feliz de sentir isso. E eu entendo o quanto é importante a gente fortalecer o nosso testemunho sobre a igreja, de sempre lembrarmos que a gente está no lugar certo e que os profetas, eles são líderes chamados por Deus, pessoas que falam com o Senhor e nos direcionam. E eu fico muito feliz, como a minha colega falou agora, né? É, de, de ter conhecido esse evangelho, de saber sobre ele aqui em vida, sabe? De ter a oportunidade de falar sobre Cristo, de conhecer a igreja, de frequentar a igreja e de estar alicerçado nesse evangelho. Fico muito feliz, muito grato pelo Pai Celestial de ter tido essa oportunidade. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada pelo testemunho de vocês. E aqui eu coloquei, tá, uma maneira de receber uma resposta de Deus. Por quê? Vocês já receberam, né? Eu acabei de ouvir vocês falando aí que vocês já tiveram a oportunidade de terem o espírito, a confirmação espiritual de que Joseph ele foi e é o profeta dessa dispensação que restaurou todo o evangelho. Mas tem pessoas ao redor de vocês, qualquer lugar que vocês forem, que ainda não sabem dessas coisas. Então eu coloquei aqui, tá, alguns pontos que ajudam a gente a receber uma resposta. Quando nós lemos
Por exemplo, vocês podem convidar alguém a ler mesmo, né, as próprias palavras de Joseph Smith, dessa experiência espiritual que ele teve, ponderar, refletir, pensar sobre isso, e depois orar a Deus e perguntar para saber por si mesmo se essas coisas são verdadeiras. Porque a gente não quer convencer as pessoas, a gente quer convidá-las a saberem por si mesmas, da mesma forma que vocês foram. Então, eu estendo aí o convite, né, nesse sentido, de caso algum momento também na própria vida de vocês, que vocês precisarem de receber uma resposta de Deus, vocês lembrarem como é que funciona essa busca. A gente viu o Joseph Smith aí fazendo essa busca incessante que ele teve para poder finalmente ter a resposta que ele queria. Então, cada um de nós também pode acabar tendo dúvidas sobre outros momentos da vida. E aí tá, ler, né? Ler as escrituras, ponderar, orar. Esse é uma das maneiras, tá? Nessa busca que a gente faz para receber uma revelação. E eu quero convidar vocês a assistir Peraí. Eu quero convidar vocês depois a assistir esse filme, para quem ainda não conhece, tá? O nome do filme é Joseph Smith, o Profeta da Restauração. Ele tem vários lugares. Eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp o link que vocês podem assistir pelo YouTube, que existe no YouTube. Para caso alguém não conheça, tá? Esse filme ele é muito interessante, ele é bem completo, no sentido de vários momentos da vida de Joseph, ele é retratado nesse filme. Então, eu vou estar compartilhando, caso vocês ainda não tenham assistido, tirarem um tempinho aí para poderem conhecer um pouco mais, né, o contexto histórico de todas as coisas que estavam acontecendo com o Joseph naquele momento em si, tá? Até o final de tudo, assim, até o momento, né, que ele infelizmente morreu. Então, eu ressalto aqui para vocês, estamos na última e grande dispensação, ou seja, não haverá apostasia de novo. Não vai haver uma grande apostasia como de outrora, né? Naquela época que não tinha um profeta, mas nós não ficaremos mais sem profetas na terra. Não haverá mais apostasia, onde o Senhor restaura e restaurará muitas coisas. Ou seja, ainda o Senhor ainda está restaurando algumas coisas ao longo dos anos aí. As revelações continuam ativas, pois Deus, através dos profetas vivos, está nos preparando para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, vamos continuar recebendo revelação, tá? E para a gente encerrar, só queria que alguém pudesse ler essa citação aqui de Joseph Smith. Quem poderia ler? Eu. O estandarte da verdade já foi erguido. Nenhuma mão ímpia conseguirá impedir o progresso desta obra, mesmo que sejam deflagradas violentas perseguições, que se reúnam multidões enfurecidas, que exércitos sejam mobilizados, mesmo que haja calúnias e difamações. A verdade de Deus seguirá adiante, com destemor, nobreza e independência, até que tenha penetrado em todos os continentes, visitado todas as regiões, varrido todos os países e soado em todos os ouvidos, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová declare estar a obra concluída. Me uno a vocês. Eu gostaria de prestar meu testemunho também de que eu sei a verdade sobre essas coisas. Eu era uma moça de 11 anos de idade quando eu recebi meu primeiro testemunho. E depois daquilo, depois que eu aprendi como é que funciona, como é que se busca uma revelação pessoal, eu acabei adquirindo outras no decorrer do tempo e dos anos. Mas o meu primeiro de todos eu tinha 11 anos de idade. E foi o contato que eu tive com o livro de Mórmon, com a restauração do Evangelho. E eu lembro que com 11 anos de idade, lendo o livro, ponderando e orando sobre todas aquelas coisas, o Senhor, de uma maneira que ele sabia que era a única forma que eu iria reconhecer a voz dele, ou saber que era dele que estava vindo aquela resposta, ele se comunicou comigo. E eu sei, desde daquele momento, quando eu descobri todas essas coisas, que isso é verdade. Eu sempre soube. E depois da experiência grande que eu tive, com 11 anos de idade,
Isso ficou muito marcado e eu não esqueço. E depois dessa primeira experiência, muitas outras foram só confirmando aquilo que eu já sabia. E hoje eu realmente sei e testifico a todos vocês que José Smith, ele foi e é o último profeta da dispensação, ou seja, ele trouxe de volta a revelação de Deus, o canal aberto dos céus para a terra. E eu sei que através dele muitos outros profetas foram chamados e ainda continuarão sendo até que o Salvador Jesus Cristo retorne na sua segunda vinda. Eu sei dessas coisas, sei que essa é a igreja de Jesus Cristo e eu presto meu testemunho, compartilho também essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Não se esqueçam da frequência.